Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Bom dia, Walter. Olá, Martin. Como vai você? Você faz sempre a Toda mesma vez. pergunta. Já 66 vezes. Este número não soa bem. É. Então vamos pedir de novo que o Espírito Santo nos ajude. Nosso Pai Celeste, muito obrigado por nos reunir mais uma vez. Pedimos mais uma vez que Tu nos abençoes e que o Espírito Santo ilumine nossas mentes e a mente daqueles que nos assistem e que o Espírito Santo guie nossa discussão. Em Amém. nome de Jesus, amém. Martin, hoje nós vamos voltar na história. Sim, Há muitas perguntas sobre qual é o primeiro dia da semana, também sobre o arrebatamento, esse tipo de coisa. Também sobre a marca da besta, você sabe. eu creio que existe um mal-entendido porque muitas pessoas não conhecem a história. Temos que saber a história. Porque uma vez que olhamos para a história, então você obtém uma imagem de onde estamos hoje. Sim. E a história nos mostra que questões eram essas. Nós já fizemos um episódio sobre coerção. Correto? E é interessante para mim que, ao analisarmos a questão da coerção ao longo da história, percebemos que é possível usá-la como uma ferramenta a fim de determinar a vontade de Deus ou não. Com certeza, sim. E eu creio que muitas dessas ideias erradas, mal entendidas, como eu disse antes, desaparecerão uma vez que você entende de onde tudo está vindo. Sim. Precisamos pesquisar um pouco mais a história agora. Mas antes, é importante dizer que não podemos confiar em qualquer fonte, Sim, já que a história, algumas vezes, foi reescrita. correto? E isso é muito importante. Então, é necessário saber os dois lados da história antes de confiarmos em uma fonte. Especialmente neste ambiente religioso. Sim. Considerando-se que houve perseguição, discriminação de certos grupos, etc. Portanto, precisamos ser bastante cuidadosos com as fontes em que confiamos. Correto. O assunto de hoje é preterismo, futurismo, dispensacionalismo, anticristo e a marca da besta. Falaremos sobre tudo isso hoje. Comecemos com o catolicismo conservador. Sim, direto da fonte. Direto da fonte. Vamos ver o que eles têm a dizer. Mas o catolicismo conservador pende para o Vaticano I, o Conselho de Trento. Seja lá quais foram as decisões tomadas no Conselho de Trento, estas ainda são ex-cátedra. São consideradas infalíveis. E qualquer coisa que não se encaixe nesta mentalidade é imediatamente contrária a ela. Mas talvez não seja. Pois o que não é ex-cátedra pode ser qualquer coisa. O Dr. Taylor Marshall tem este canal no YouTube, em que ele defende a ideologia do Conselho de Trento. Ele é extremamente contrário a esta abertura dos papas do Vaticano II. E precisamos nos aprofundar neste assunto. Isso com certeza culminará naquelas palestras que nós faremos sobre este assunto, essas discussões. Exato. E é também importante para pessoas não católicas, de outras denominações cristãs, que ouçam o que ele diz, porque tem muitas coisas históricas que ele diz nesse vídeo que pode concernir a eles. Exato. Ele vai falar sobre o templo, o anticristo, as opiniões de Jerônimo, Agostinho. Dos pais da Igreja Católica. Isso, João Crisóstomo, Teodoreto, Teofilácio e talvez também do Gregório o Grande. O segundo ponto é sobre o significado do templo. Também falará sobre o anticristo, se ele está em algum templo em Jerusalém. São João de Damasco e Santo Robert Bellarmine tinham essa opinião. Ele também fala sobre Tessalonicenses,
sobre sentar-se no templo de Deus. Muito bem. É interessante vermos o que ele diz do ponto de vista católico conservador. Há duas correntes nesse tema. Número 1, o templo significa que o anticristo, que é o AC, eu coloquei AC aqui, o templo significa que o anticristo será adorado na igreja. Ok? Agora, quem ensinou isso na história da igreja? São Jerônimo, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, Teodorato, Teofilacto e talvez Gregório o Grande. Agora, a segunda visão, ainda neste bem aqui, é que templo significa que o anticristo será adorado em um edifício em Jerusalém. E os maiores defensores disso são São João de Damasco e São Roberto Bellarmino. Lembre-se de que São Roberto Bellarmino está escrevendo contra os protestantes. E todos os protestantes, Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, Cranmer, todos eles acreditavam que o Papa, em Roma, era o anticristo. Então Roberto Bellarmino quer mostrar que não, os papas não são o anticristo. Ele tem uma sessão inteira, ou melhor, vários capítulos, Roberto Bellarmino, nesse assunto, mostrando que, em contraste com Lutero e Calvino, não, o anticristo não deveria estar em Roma, mas sim em Jerusalém. Agora, aqui está a citação de Roberto Bellarmino. Ele diz, São João de Damasco diz, no templo, não o nosso, mas o templo judeu. Esse é João de Damasco falando. E então, Bellarmino diz, Crisóstomo, Teodorato e Teofilacto, que dizem que o anticristo irá se assentar nas igrejas dos cristãos, mas eles também dizem que ele irá se assentar no templo de Salomão. Certo? Bem, eu, na verdade, me alinho com São João Crisóstomo aqui. A crítica de São João diz que sim, o anticristo terá sua capital em Jerusalém. Por que sabemos disso? Porque todos os pais da igreja dizem que o anticristo final, será judeu. Ele irá impor a circuncisão e a guarda do sábado no 7º dia. Isso tudo emerge através dos pais da igreja. Nós também sabemos, pelo livro de Apocalipse, que o anticristo irá matar as duas testemunhas, que a tradição identifica como sendo Enoque e Elias. Ele os mata em Jerusalém. Então parece que a atividade do anticristo ocorre dentro de Jerusalém. Ainda assim, Crisóstomo, Teodorato e Teofilacto dizem que o anticristo irá se assentar nas igrejas cristãs e no templo de Salomão. E se você pensar a respeito disso, isso faz sentido. Se o anticristo irá se ele deseja ser adorado por todos e aceito por todos, isso significa que caso sua capital fosse em Jerusalém, isso significa que mesmo que os supostos cristãos, ou seja, os cristãos que esfriaram e passaram para o lado do anticristo, eles também reconhecerão e adorarão o anticristo, de alguma maneira. É disso que se trata todo o ponto da marca da besta. São João Crisóstomo diz que o anticristo irá ordenar que lhe adorem como se fosse Deus e que o coloquem no templo, não apenas em Jerusalém, mas até mesmo nas igrejas. Certo? Então São João Crisóstomo diz que não é apenas um ou outro, não é o primeiro ou o segundo. Na verdade, são as duas coisas. Isso é o quão persuasivo o anticristo será no fim do mundo. Bem, ele falou um bocado, mas basicamente ele fala a respeito daquilo que os pais da Igreja Católica Romana ensinaram. Sim. Ele mencionou o cardeal Bellarmino, que sabemos era jesuíta, que foi um pouco embelezado em seus escritos e quis se certificar de que o ponto de vista protestante fosse descartado. Sim. Afinal, você não quer que o Papa seja o anticristo, não é? Correto. Ele classificou os tempos de Daniel como tempos literais, o que é interessante, pois isso mostra que eles admitem que Daniel estava falando sobre o anticristo. Sim. Não é mesmo? E é também interessante que eles aplicam isto a um futuro anticristo, que ainda virá, o que descarta o Papa como anticristo. Há muita confusão aí. Portanto, precisamos estudar isso com bastante cuidado. Sim, porque muito do mundo cristão de hoje
ensina essas mesmas coisas. Basicamente todos. Eles ficam bastante confusos. Alguns dos conservadores acreditam no preterismo, mas já vamos falar sobre isso. Então, precisamos compreender de onde vem isso. Por que há tanta confusão? E por que o mundo tem que acreditar no que esse pessoal está dizendo? Pois, nesse caso, eles o isentam. Sim, do verdadeiro anticristo. O sistema católico romano? É. Se formos a Daniel, capítulo 7, o capítulo que fala sobre o chifre pequeno, lemos a respeito do poder deste chifre pequeno. Na verdade, não é um chifre pequeno. Ele começou pequeno, mas tornou-se maior do que todos os outros. E se pegarmos os atributos do poder do chifre pequeno, vemos que são tão precisos. Quando ele surgiria? Como ele surgiria? Quando ele surgiria? O que ele faria? Ele perseguiria os santos, mudaria os tempos, anularia a lei. Uhum. Ele iria Arrancar os outros chifres. derrubar 3 reinos, etc. Portanto, apenas um poder que se encaixa em tudo isso, e é a Igreja Católica Romana. Bem, não faremos uma palestra sobre Daniel 7, mas colocaremos um link. Sim. Uma das palestras sobre o anticristo é O Homem Atrás da Máscara. Há também os 12 Pilares da Reforma. É uma outra palestra que fala sobre este assunto. Mas um de seus atributos é, ele falaria grandes palavras contra o Altíssimo. Portanto, se trata do anticristo. A palavra ante também quer dizer no lugar de. Ele senta no templo. Também é dito que ele destruiria os santos do Altíssimo, ou seja, ele faria guerra contra eles. E ele tentaria mudar os tempos e a lei. A palavra tentar é interessante, pois ninguém pode fazer isso. Correto. Não se pode alterar os tempos de Deus. Sim. Vai parecer que foi mudado. E Sim, todo mundo vai obedecer a isso. Mas a lei não pode ser mudada. mas ele tentaria. Sim. Ele tentaria. Agora, quando se fala em tempo, quando o tempo começou? Em Gênesis. Em Gênesis capítulo 1, o ritmo da semana começou, em que o 7º dia era o dia de descanso. Exatamente. Correto? Esse era o ritmo da semana. Ao longo da história, houve tentativas de se mudar o ciclo da semana para 10 dias ou indefinido, mas nunca funcionou. O mundo continua num ciclo de 7 dias. E então essa profecia de tempo que diz que eles foram entregues em suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Outras traduções já colocaram 1 ano, 2 anos e meio ano. É assim que muitas Bíblias foram traduzidas. Os protestantes usavam o princípio do dia-ano. Portanto, de acordo com o tempo profético, 1 ano no calendário hebraico, que tinha 360 dias, portanto, 360 vezes 3,5 dá 1.260. Ou seja, 1.260 anos em que o poder papal governou como uma entidade política. Pois chifre na Bíblia é um poder político. Seria então o Papa o chifre pequeno? Sim. Sim. Pois quando Vigílio assumiu o trono papal em 538 d.C., ele assumiu um poder secular, uma vez que os 3 poderes opositores já haviam sido derrotados, Sim. conforme profetizado pela Bíblia. E então ele prossegue como poder político até 1798, o que dá exatamente 1.260 anos. E então o papado recebe o seu ferimento mortal, que foi a remoção do seu poder secular. Não. A Bíblia, no entanto, diz que esse poder seria restaurado, a ferida seria curada, e o mundo todo se maravilharia após ele. E isso começou a acontecer em 1929. O ano em que o Estado do Vaticano foi formado, fazendo do papado um poder político, o que o classificou mais uma vez como uma besta. Correto. Isto é a história.
Agora, é claro que esta história não é mencionada no vídeo que acabamos de assistir, não é mesmo? Correto. Ao consultarmos algumas fontes sobre história, por exemplo, Cristo e Anticristo na Profecia e História de Edwin de Kock, diz assim: a elevação episcopal lançou o fundamento indispensável para o desenvolvimento do papado. O segundo ponto que o favoreceu foi o fato de que o Papa começou sua carreira como bispo de Roma, na capital do Império. A capital havia se mudado para Constantinopla, No Oriente. o que acabou deixando um vácuo, que acabou permitindo o controle e a tomada por parte das tribos germânicas. E foi somente após a remoção de 3 dessas tribos que o papado teve condições de se apoderar deste poder. Não há evidência de que no tempo de Priscila, ou pelos próximos 8 anos, houvesse qualquer presença de um bispo em Roma. Na lista de pontífices de Paul Johnson, é lido que o suposto sucessor de Pedro, Linus, de 67 a 76, foi provavelmente um personagem histórico, mas não tecnicamente um bispo. Apenas o 10º, Pio I, de 140 a 55, depois de Cristo, é designado como tal. Ainda assim, para aqueles que insistem que a cidade eterna precisava ter um pontífice desde o começo da religião cristã, sugerimos que o nome dela seja Papa Priscila. Ele está sendo sarcástico. Porque essa Priscila foi a que Paulo mencionou na Bíblia. Correto. Já que não havia menção alguma sobre o que ocorria lá. Portanto, é um fato histórico de que o papado assumiu o poder político e secular apenas em 538 d.C. Isto seria muito anterior. E também, quando o papado diz que o primeiro papa foi Pedro, isso Correto? aí nega isso também. A história Certamente. nega isso. E é interessante o fato de que o imperador ainda reinava lá de Roma, até o tempo de Constantinopla. E tem muitas pessoas em outras denominações cristãs que também dizem que Jesus deu o poder da igreja a Pedro. Por aquela declaração na parte que ele disse, sobre esta rocha edificarei minha igreja. Nós já mostramos que esse não é o caso. Não era ele a rocha. Correto? Agora vamos dar uma olhada na história de como o papado assumiu os poderes que ele alega ter. Uma vez que tais poderes não aparecem na Bíblia. Segundo ela, nenhum deles tinha esse poder, Não. nem mesmo Pedro. Ninguém, nenhum dos discípulos. Então, como ele migrou de uma liderança servil, demonstrada por Cristo, para uma governante? Como migrou de um ministro para um sacerdote? Uma vez que um sacerdote é alguém que traz um sacrifício, e um ministro é alguém que ministra a palavra. Esta, portanto, é uma questão muito interessante. Bem, o sacerdócio de Arão, que foi um sacerdócio sacrificial, uma vez que ele sacrificava animais, havia terminado. Como então se tornou um sacerdócio de novo? Você precisa de um sacrifício e um altar. Foi então que o catolicismo romano inventou um altar, dizendo que a Santa Ceia do Senhor é uma encenação literal do que aconteceu lá na cruz. Eles, portanto, se tornaram sacerdotes. E como sacerdotes, eles assumiram um poder que não foi dado pela Bíblia. Aqui está um pouquinho de história. O primeiro a plantar a primeira sementinha foi Ignácio de Antioquia. Na primeira parte do 2º século, Ignácio, o bispo da Antioquia Síria, escreveu várias cartas enquanto era escoltado por uma guarda armada até Roma, onde foi martirizado. Em suas cartas encontramos, pela primeira vez, uma eclesiologia que exalta um bispo acima do resto do presbitério. Agora, tinha-se a ideia de que
um indivíduo era mais importante do que o restante. Enquanto que, na verdade, devemos ser irmãos e irmãs, todos no mesmo nível. Sim. O próximo foi Irineu. No segundo século, ele apresentou a infabilidade virtual. Muito interessante. Isso não existia no início do cristianismo. Roma baseia a sucessão apostólica em Irineu. Em sua obra Contra Heresias, ele linka os bispos através do direito da ordenação até Pedro. Irineu também desenvolveu o conceito da infabilidade, veritatis certum, e ele também desenvolveu a base para a teologia mariana católica. Aqui podemos ver a podridão começando a se estabelecer. E cedo. Desde cedo, isso é o segundo século. Afinal, o diabo jamais descansaria por 2 séculos. Ele passaria a agir desde o início. O próximo foi Tertuliano. Ele desenvolveu o conceito de clero. Isto estabeleceu a distinção entre clero e os leigos. E é interessante que quando falamos sobre traduções bíblicas, o local onde se coloca a vírgula se torna muito importante. Lembre-se dos apóstolos, dos anciãos e dos irmãos para outros irmãos. O que é diferente de dos apóstolos e anciãos, vírgula, seus irmãos. Neste caso, há uma distinção. Sim. Mas não era assim no início do cristianismo. Assim, uns são mais importantes do que os outros. Exatamente. No Novo Testamento, a palavra grega kleros pode significar sorte, como lançar a sorte, ou também lote, porção, parte. Paulo escreveu que Deus capacitou os cristãos a dividirem a sua herança, clerou, dos santos na luz. Os cristãos são herdeiros, cleronomoi, de acordo com a promessa. Desta forma, todos os cristãos constituem o clero. Isto sim é bíblico. Os versos estão ali em Atos 15, 23. E eles escreveram cartas a eles da seguinte maneira: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, para os outros irmãos que estavam entre os gentios na Antioquia, Síria e Sicília. No entanto, as versões modernas dizem apóstolos, anciãos, vírgula, seus irmãos. Esta, portanto, é uma distorção intencional, a fim de endossar a filosofia de Roma. Sim. Foi Tertuliano que começou com isso. E agora temos Cipriano. Ele elevou os clérigos à posição de sacerdotes. É um após o outro, não? Cipriano alegou que o bispo era um sacerdote sacrificial. Tanto judeus como gentios eram familiarizados com a ideia de sacerdotes e sacrifícios, mas Cipriano foi o primeiro a relacionar essa nova religião, o cristianismo, com as outras religiões desta forma. Basicamente, o que ele fez foi neutralizar o sacrifício de Jesus Cristo. Sim. Ele o transformou mais uma vez em um tipo. A doutrina do início do cristianismo, na qual todos os crentes eram sacerdotes, foi deixada de lado, quase no esquecimento. Em Cipriano, encontramos a semente da divisão do sacramento em 2. Ou seja, eles te davam apenas a hoste e não o vinho. A Reforma Protestante considerava isso um grande problema. Primeiramente, na Eucaristia, o sacrifício de ação de graças, e a missa, um novo desenvolvimento. Com isso, o bispo tornava-se um sacerdote sacrificial através de um sacrifício sem sangue, que para eles era um sacrifício real. Foi assim que começou. E uma vez que tinha-se o fundamento, você agora poderia mandar, uma vez que era superior ao resto. Acima do resto. Vamos agora ver a origem da guarda do domingo ao longo da história. Já dissemos aqui muitas vezes, a marca da besta só pode ser definida pela própria besta. Correto. E os critérios estabelecidos para bestas são tais que se encaixam somente na Igreja Católica Romana.
100%. De acordo com todos os reformadores, sem exceção. Sim, e é isso que a Bíblia ensina. Correto? E até mesmo os primeiros proponentes dessa ideia foram martirizados. Sim. Mas não vamos tão fundo assim. Portanto, essa história é antiga. E a Igreja Católica Romana, como sendo a besta, alega que a mudança do sábado para o domingo é a marca de seu poder eclesiástico. Sim, e nós temos que olhar para a história para ver se isso era assim desde o começo. Correto? Por acaso os cristãos foram facilmente do verdadeiro sábado para o domingo? Precisamos saber disso. Justin Martyr e outros como ele encontraram terreno comum entre o cristianismo e o mitraísmo. O mitraísmo era o culto ao deus Sol dos persas. Entre a elite dos líderes de Roma, ele tornou-se a preferência, especialmente pela maneira como foi construído. Como Mitra, a organização dos grupos era administrada de maneira a adequar-se a seus propósitos. E importada da Pérsia, começou a ter suas raízes em Roma no 1º século depois de Cristo. A partir do 2º século, já florescia. É interessante que no início do cristianismo, houve uma mudança em Roma, em que transferiram a adoração de um deus para outro deus, de maneira que o deus Sol tornou-se proeminente nos 2 primeiros séculos. Sim, e é importante também notar que Roma, da qual eles estão falando, o mundo romano nessa época ainda era pagão. Se trata de Roma pagã, dos imperadores e da elite. Sua popularidade em Roma era tão antiga quanto a do próprio cristianismo, já que o próprio Nero passou a adotá-la. 2 séculos antes de Constantino, o imperador Adriano, de 117 a 38, também se identificava com o Sol, como mostra suas moedas. Na verdade, muitas de nossas práticas atuais vêm do mitraísmo. Em 25 de dezembro, comemorava-se o nascimento de Mitra, e o primeiro dia da semana, dedicado ao Sol, era o seu dia santo, em oposição ao sábado judeu. Perceba que isso é história pura. Foi necessário transferir a ênfase da crucificação para a ressurreição, que era sempre celebrada no domingo. E, de acordo com Frank Yost, essa mudança ocorreu com o Papa Sisto I, de 115 a 25, que foi o bispo ou papa da cidade capital. Portanto, podemos ver que estes bispos ainda não eram chamados de papa, mas eles estavam tentando ganhar status ao alinharem-se à hierarquia romana. Sim. Vamos continuar a estudar a história. Essa, porém, não era uma celebração semanal, ocorrida sempre após o sábado, como era antigamente e como é hoje. Não, ela era anual. Perceba que a mudança aconteceu com o sábado anual. Ou melhor, um domingo anual. E se trouxermos isso aos dias modernos? Nós também, por acaso, não estamos vendo isso acontecer de novo? É claro, eles não estão falando sobre domingos anuais? Sim, pela terra. Sim, e a ideia é tornar cada vez mais frequente. Sim. Veja a lei da Polônia, por exemplo. No começo era apenas uma vez por mês, depois 2 por mês, depois toda semana. Sim, e no fim deste ano agora, eu não lembro exatamente quando, mas fizemos um episódio sobre isso. Terá que ser todos os domingos. Todo domingo. Se trata da mesma estratégia utilizada naquela época. É interessante. Existe até uma expressão que diz a história se repete. Sim. Eu uma vez tive um gato e um cachorro. E o gato sempre dormia em cima do cachorro. Sim, Mas quando o cachorro envelheceu, ficou velho, com dores, e não gostava mais do gato dormindo sobre ele. Então, quando o gato se aproximava, o cachorro... Rar. O gato, então, ia bem devagar.
uma pata, outra pata. Finalmente, ela já estava em cima do cachorro. É assim É que assim que funciona. as coisas funcionam. A guarda do domingo semanalmente surgiu a partir dessa prática. Anthony Wilhelm, um escritor católico moderno, coloca desta maneira: cada domingo é uma pequena Páscoa. Então, o domingo anual tornou-se um domingo semanal. Mas como aconteceu? No segundo século, os pagãos romanos mudaram seu calendário semanal de 7 dias. Eles não mudaram o número dos dias, mas mudaram a sua ordem. Até aquele ponto, a sua tradicional divindade solar, que era Apolo, não havia se tornado ainda o chefe dos deuses. Júpiter ainda era o principal deus. Consequentemente, o segundo dia da semana era dedicado ao Sol. O primeiro dia era o dia de Saturno, uma vez que eles adoravam a Saturno. Mas agora, por causa do mitraísmo, o Deus Sol se tornou muito mais importante. Então, numa reforma drástica do calendário, os romanos colocaram o dia do Sol na primeira posição, chamando-o de Dia do Sol. E foi assim que o Dia do Sol veio à existência, com um nome que retém até os dias de hoje. Lembre-se, era um dia pagão. Sim, e é por isso que eu só quero deixar as coisas claras aqui. Quando eles falam aqui que o primeiro dia era o Saturday, o dia de Saturno, isso é na semana romana. Não confunda com a semana bíblica. Não confunda com o sábado bíblico. Isso é história pagã. Então, o domingo, o dia do sol, tornou-se um dia romano de importante significado. Figuras nos muros de Pompeia e Herculano, enterrados e preservados pela lava e poeira vulcânica do Vesúvio em 79 d.C., mostra claramente o dia do sol como o segundo dia do calendário. Isso é história. Sim. É muito interessante. E foi assim que o domingo chegou ao mundo pagão. Uhum. Então, pouco tempo depois, vários santuários de Mitra, o Deus Sol, mostram o domingo como sendo o primeiro dia da semana. E isso mostra a mudança. Sim, então eles deslocaram. O que eles fizeram é que eles pegaram o calendário pagão deles, agora uma semana, que agora era igual à semana bíblica. Mas eles celebravam o primeiro dia, e não o sétimo, como na Bíblia. Sim, era um hábito dos pagãos. Esta semana, no calendário semanal dos romanos, poderia ser usada para unir os pagãos e os cristãos, uma vez que a celebração de ambas ocorria no primeiro dia. Os mitraítas guardavam cada domingo, e os cristãos romanos, é importante frisar que eram os cristãos romanos, veremos por que mais tarde, celebravam a Páscoa neste domingo uma vez por ano. Em breve, alguns eventos fariam com que eles fizessem um ajuste ainda mais drástico. E é sobre isso que falaremos agora. Em 135 d.C., com a conclusão daquela guerra, a Segunda Revolta Judaica, na qual muitos romanos pereceram, o furioso imperador Adriano promulgou um decreto que criminalizava a adoração judaica, em especial a guarda do sábado. Você vê? Quando os judeus reconstruíram Jerusalém, depois da destruição ocorrida no ano 70 d.C., eles estavam em constante conflito em relação a Roma. E na revolta, eles mataram muitos romanos, o que deixou o imperador Adriano furioso. Ele decidiu, então, erradicar o judaísmo da face do planeta. Da face da terra, sim. E ele, então, enviou seus soldados e eles destruíram Jerusalém completamente. Uma destruição ainda maior do que a do ano 70. Ele criminalizou a religião judaica. Ele basicamente eliminou o judaísmo. Ele os espalhou.
e proibiu a sua adoração, o que incluía O o sábado, sábado. sim. Portanto, foi feito um édito contra o sábado. Ninguém podia guardá-lo, o que era um problema para os primeiros cristãos. Sim. O que fazer agora, pois eles guardavam o sábado? Eles comemoravam a Páscoa anualmente em Roma, mas agora eles tinham que encarar a força do Estado. Criou-se, portanto, uma pressão muito grande a guardarem o domingo. Sim, porque do contrário você seria perseguido. O bispo de Roma, portanto, que queria manter a sua posição de influência, teve uma ideia. Ora, por que não mudamos para o domingo? Afinal, celebramos um domingo anual. Vamos celebrar a ressurreição e dizer ao imperador que acatamos o dia do sol, o venerável dia do sol. Em Roma, portanto, houve essa mudança, e mais tarde, em Alexandria, acabaram mudando também. É. Mas o resto do mundo cristão continuou guardando o sábado, Sim, eles se mantiveram firmes. a guardar o sétimo dia. Esta foi a primeira lei anti-sábado que a igreja teve que enfrentar. Naquele tempo, os crentes geralmente ainda observavam o sétimo dia de acordo com um dos 10 mandamentos, ou seja, o quarto. Mas, ao invés de resistirem ao teste, o Papa tomou uma medida radical. Ele mudou o dia de adoração para o dia do sol ao estender as celebrações da Páscoa de frequência semanal. Foi assim que aconteceu. E desde então, essa guerra tem sido travada. Sim. Sabemos que a igreja no leste guardava o sábado. Sabemos que os tomazitas, até a época dos jesuítas, depois da reforma, ainda guardavam o sétimo dia da semana. E onde que eles estavam? Estavam na Índia, pois, de acordo com eles, o apóstolo Tomé levou o evangelho até eles. Eles guardavam o sábado. Mas havia outros grupos ainda. Os valdenses guardavam o sábado, bem na Idade Média. Os albigenses também guardavam o sábado, em meio à Idade das Trevas. E há evidências de que os 3 inimigos do Papa, É. Érulos, visigodos e ostrogodos, também guardavam o sábado, apesar de não termos essa história. Não. Pois após a sua destruição, restou apenas a versão da Igreja Católica. Portanto, foi assim que começou a guarda do primeiro dia da semana em Roma. É sem dúvida que a precedência e a racionalização tiveram um papel importante. O Estado já havia mostrado a sua habilidade de mudar o calendário semanal. Se os pagãos romanos poderiam mudar o dia do sol do segundo dia para o primeiro, então com certeza os cristãos romanos poderiam mudar o dia do Senhor do sétimo para o primeiro. Era a solução dos problemas. O fim da perseguição do Estado. É. Desta maneira, a vontade do Papa, e não das Escrituras, tornou-se a base principal para determinar aquilo que os fiéis deveriam crer. Portanto, apenas um século depois da crucificação, os pontífices apostataram. Abandonaram a ideia de que a Bíblia era a autoridade suprema da fé e da doutrina. Mas é claro que alguns crentes em Roma não podiam aceitar que uma mudança tão drástica acontecesse apenas porque a liderança religiosa queria. Portanto, para justificar teologicamente a adoração no dia do sol, os cristãos apelaram para a semana da criação de Deus. Que interessante. E agora eles justificam. Racionalizar. Tentam racionalizar. Uma vez que a criação da luz no primeiro dia parecia ser a justificativa perfeita para a observação do dia do sol. Acontece que isso é ridículo, pois não havia sol no primeiro dia. Ele foi criado apenas no quarto. Correto. Mas enfim, foi apenas para justificar. Martin, será que há argumentos semelhantes hoje? Sim, 100%. São argumentos que parecem estar guardados há muito tempo. É. Trazidos de quase 2.000 anos atrás. E eles querem que você engula isso. Engula. Aceite. Pense como nós. Maravilhe-se após nós. E então, a decisão final de se tornar o domingo como dia sagrado regular foi quando Telésforos
encabeçou a igreja em Roma. Ele morreu 1 ano após o Édito de Adriano. Seu sucessor foi Higino, de 136 a 49. Tudo havia mudado já nos primeiros 100 anos. João, o último dos 12, tinha acabado de morrer e isso já estava Já acontecendo. aconteceu. Continuemos a nossa saga histórica. O novo dia de adoração foi firmemente defendido no tempo de Pio I, de 140 a 155 depois de Cristo. Sabe, Martin, eu não gosto da conotação moderna antes da Era Comum e depois da Era Comum. Vamos ficar com a antiga e fazer de Jesus o centro. Em sua apologia, Justin Martyr, um contemporâneo de Pio I, deu a primeira justificativa à observância do domingo. E o que foi que ele escreveu? O domingo, o dia do sol, é o dia no qual todos nós nos congregamos. Porque foi o primeiro dia no qual Deus, tendo promovido uma mudança nas trevas e na matéria, criou o mundo. E foi no mesmo dia que Jesus, o nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Tem alguma coisa bíblica aí? Não, É um argumento usado hoje em dia? 100%. E A segunda parte, pelo menos. também é importante notar que Justino Mártir era um cristão. Ele deveria ser um verdadeiro cristão. Mas será que Deus disse, descanse no primeiro dia, porque eu criei a luz no primeiro dia? Ou ele descansou no 7º dia? Ele descansou no 7º dia. É isso mesmo. A sua apologia foi direcionada ao imperador Antonino Pio, que governou entre 150 depois de Cristo. Ele escreveu o dia do sol, ao invés do termo usado no Novo Testamento, o primeiro dia da semana. Isto, é claro, foi intencional. Ele escreveu assim para causar uma boa impressão ao imperador em relação aos cristãos. Portanto, essa bajulação ao Estado já ocorria naquela época. Você não disse no episódio passado que bajulação faz parte da coerção? Sim, e foi Jesus que disse, dê a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Meu reino não é deste mundo. Portanto, esta foi a transigência que levou à Idade das Trevas. E você acha que nós vamos ter este mesmo tipo de meio termo agora no fim dos tempos? É claro que sim. E, de acordo com esse historiador, Justin Martin estava perdendo seu tempo, pois foi martirizado mesmo assim. Justin Martyr foi, na verdade, um nacionalista com tendências secretistas. Justin compartilhava do antissemitismo de seus compatriotas. Ele argumenta em seu diálogo a Trifo que a observância do sábado era uma ordenança mosaica temporal, ordenada por Deus exclusivamente aos judeus, como uma marca para diferenciá-los para a punição que eles tanto merecem por causa de suas infidelidades. O autor aqui complementa, que homem ignorante. E é verdade, ele está sendo ignorante aqui. E ouvimos esses mesmos sentimentos atualmente. Sim, mas sabe o que é interessante, Martin? Ele disse aqui que era uma punição para os judeus e que o sábado era para os judeus. Mas havia judeus na semana da criação? Não. Não, E Abraão também não era judeu? não. Aliás, você sabia que a palavra judeu não aparece na Bíblia? Ela foi apenas traduzida desta maneira. O termo correto é judio. É. Esta declaração, portanto, é bem interessante. Você sabe quem mais disse que o sábado e muitas das outras leis foram dados somente por causa da desobediência dos judeus? O Corão? O Corão diz a mesma coisa. Ou seja, ignore o sábado de Deus. Ignore as leis de saúde de Deus, uma vez que o Corão também diz que todas aquelas leis, com exceção da do porco, foram dadas aos judeus apenas por causa de sua desobediência, assim como o sábado. Então, na verdade, é uma punição.
Este, portanto, é um argumento muito velho, que originou-se com os pais da igreja. Então, é dito que Deus disse: você deve fazer do sábado um deleite. E eles fazem como se fosse uma punição. Ótimo ponto. Isto é típico de toda uma teologia que durou séculos, uma iniciativa cristã de se separar dos judeus e de tratá-los com desprezo. Costumes judeus característicos como circuncisão e a guarda do sábado foram proclamados como sinais da depravação judaica. Ora, mas elas não foram ordenadas por Deus? E, na verdade, elas apontavam na direção de Cristo. É isso mesmo. E agora a coisa começa a ficar muito interessante, pois chegamos neste ponto em que este bloco de poder começa agora a mostrar a sua força. Ele ainda não tem poder secular. Não, ainda estava somente no campo religioso. Ainda é um poder religioso, porém exerce influência no Estado. No Concílio de Laodiceia, entre 343 e 381, o catolicismo procurou eliminar a observância do sétimo dia completamente. Eles precisaram de 300 anos para se livrar do sábado. Não é interessante? Correto. Este esforço é uma prova de que, até mesmo naquele tempo, havia cristãos que persistiam em observar o sétimo dia. E isso é verdade, Martin, pois por que eles iam fazer uma lei tão forte se não havia ninguém guardando o sábado? Se todo mundo tivesse obedecendo a isso já no segundo século, eles não teriam que ter esses concílios 200 anos depois. Exatamente. Mas o que é interessante é que o decreto é contra o sábado. Martin, será que coisas parecidas estão ocorrendo no dia de hoje? Sim. Estão dando preferência a um dia? Com certeza. E eles causariam agitação caso não houvesse oposição? Exatamente. Não estaria. Não teria porquê. Em 135 d.C., o Papa intencionalmente separou a sua igreja dos judeus. Não somente dos judeus, mas da Oliveira de Israel. Ou seja, ele disse: não temos nada a ver com a história dos judeus. É como pegar uma tesoura e cortar fora o Antigo Testamento. E ainda justificar isso com o Antigo Testamento? É impressionante. É mesmo. Desta maneira, o pontificado tornou-se o anticristo. O papado e seu sistema abdicaram os direitos da aliança de Yahvé a Israel, anunciadas a Abraão, que foi o originador das bênçãos, aquele em quem todas as famílias da terra seriam abençoadas e cumpridas no Messias, que é o Criador e Senhor do sábado. Este é o clímax da catástrofe, de como tudo isso se desenrolou. E o fato de que tudo aconteceu assim como o meu gato montava no meu cachorro, devagarinho, passo a passo, isso revela que havia uma guerra. E é interessante o que você mencionou antes, que atualmente nós vemos a mesma coisa acontecendo com um dia. E seria uma coincidência que esse dia é o mesmo dia, o primeiro dia da semana? Que eles vagarosamente estão... E como que foi? Ele foi progredindo até que se tornou lei. E precisamos estudar essa lei muito cautelosamente para vermos aonde ela vai dar. Vamos analisar o Concílio de Laodiceia. Ainda que seja decisiva esta evidência, não é a mais forte que temos a oferecer. Historiadores de todas as épocas, todas as crenças, fizeram muitas menções à ação do Concílio de Laodiceia, que aconteceu em 364 d.C. McClintock e Strong fizeram as seguintes afirmações. Crisóstomo, em 360 d.C., concluiu uma de suas homilias dispensando sua audiência de suas respectivas e ordinárias ocupações. O Concílio de Laodiceia, em 364 d.C., intimou que os cristãos descansassem no dia do Senhor.
Isso descrevendo de uma maneira amena. Em referência à influência das decisões daquele conselho, ele diz: 60 cânons foram publicados, que foram todos aceitos pelas demais igrejas. Em sua sinopse, ele diz: o cânon 29 proíbe que os cristãos observem o sábado judaico. Aqui, pela primeira vez, estão usando esse termo sábado judeu em todos os seus documentos oficiais. E é interessante para mim, Martin, que tenham proibido cristãos e não judeus a guardarem o sábado. Veremos que essa teologia se desenvolverá baseada em 2 grupos. Vamos ver no que vai dar. Nestas 2 declarações temos toda a verdade, que o concílio forçou a observância do primeiro dia e que proibiu a observância do sábado. É importante enfatizar que esse concílio aconteceu em menos de meio século, a partir do Édito de Constantino, que estabelecia a observância do venerável Dia do Sol como dia de descanso. Ele promulgou um decreto de descanso dominical. Correto. Mas no Concílio de Laodiceia, a Igreja Católica expandiu o decreto, adicionando uma lei anti-sábado. Será que vai acontecer a mesma coisa de novo? Nós temos visto esse dia de descanso, nós já mostramos várias vezes. Sim. Esta aliança europeia pelo dia de descanso, todo mundo. Muito bem. Como vimos no primeiro vídeo, foi dito que este anticristo que haverá de vir, é claro, ignorando o que já está aí, né? Forçaria todos a guardarem o 7º dia. Mas os cristãos não percebem que, ao aderirem a essa ideia, é que, de acordo com essa teologia, os cristãos já teriam sido arrebatados. Ou seja, não afetaria os cristãos. Não, porque eles terão sido arrebatados. Supostamente arrebatados. Sim, supostamente. O arrebatamento secreto. Continuando com o Concílio de Laodiceia, como diz o historiador, ele foi tomado das mãos dos imperadores pelos papas e conselhos, e o descanso foi forçado como um... Colocarei aqui o texto original, que está em latim. Ele diz assim... Bem, é claro, os leitores podem ler por eles mesmos. Nós, é claro, vamos traduzir. E a tradução diz o seguinte: os cristãos não podem judaizar, descansando no sábado, mas devem trabalhar neste dia. Esta é a lei anti-sabática. Devemos trabalhar nesse dia. Mas, dando preferência ao dia do Senhor, devem descansar, se possível, como cristãos. Mas, se forem encontrados judaizando, que sejam então separados de Cristo. É direto ao ponto, não? É uma lei católica. E essa era a lei católica romana que era aplicada. Correto? Essa lei é ex cátedra. Portanto, é infalível. Não se pode mudá-la. Não. E talvez os céticos deveriam tomar nota do que aconteceu aqui. Sim. Essa lei não era somente não poder fazer nada no domingo por causa do descanso dominical, mas sim forçar as pessoas a não guardarem o sábado verdadeiro. Exatamente. E qual é a conclusão que chegamos com esse Concílio de Laodiceia? É a de que a religião cristã havia sido aceita pelos imperadores, os cristãos eram heróis, que Constantino introduziu a primeira lei de descanso dominical, e na época de Justiniano, ela estava sendo aplicada. Portanto, em menos de 100 anos após a decisão do Papa Leão, Justiniano submeteu a todos, sejam judeus, gentios ou cristãos, à fé católica, da qual a substituição do sábado pelo domingo era uma parte proeminente. Os crentes precisavam fazer uma profissão pública dentro de 3 meses, sob a pena de serem declarados infames, destituídos de todos os seus empregos e incapacitados de deixar qualquer herança por testamento, e tinham todas as suas propriedades de qualquer natureza confiscadas. Martin,
Não estão falando sobre isso hoje em dia também? Bem, o Fórum Econômico Mundial. Isso, eles ainda não relacionaram a um dia, mas estão trabalhando nisso. Mas eles estão trabalhando nisso por causa da mudança climática. Foi o que eu disse, estão trabalhando nisso. Agora, se avançarmos no tempo, ao Concílio de Trento, quando os jesuítas estavam totalmente no controle. Esse concílio ocorreu depois da Reforma Protestante. E, como vimos nos episódios anteriores, muitas coisas haviam sido restauradas pela Reforma Protestante. Mas até mesmo os próprios reformadores discutiram a respeito do sábado. E aqui, no Concílio de Trento, no qual os reformadores disseram sola Escritura, a Bíblia e somente a Bíblia, a questão do sábado e do domingo foi a chave do porquê Roma poderia sim condenar os protestantes. O arcebispo de Régio entrou neste conselho, dizendo: vocês, protestantes, dizem sola Escritura, mas guardam o domingo, que é uma lei da Igreja Católica Romana. Acabamos de ver na história. Eles mostraram isso. Portanto, vocês não são protestantes. Vocês não passam de rebeldes. Roma, então, passou os seus decretos, negando cada princípio da reforma protestante. E ao irmos mais adiante, no Vaticano II, sobre o qual falaremos nos próximos episódios que faremos, veremos que eles não mudaram nenhum único decreto do Concílio de Trento. Sim. Não podem. Precisa estar em harmonia com o Concílio de Laodiceia. Aqui temos uma pequena repetição daquela batalha. E os protestantes falharam. Sim. Portanto, no primeiro concílio do Vaticano, o Concílio de Trento, cada lei e regra baseada em tradição, que havia sido introduzida pela Igreja Católica desde o início, foram firmemente estabelecidas. Eles condenaram o protestantismo justamente na questão do sábado e do domingo. E precisaram seguir adiante, uma vez que a reforma não apenas introduziu Cristo como sendo o centro da religião e a Bíblia como a norma, mas também condenaram o papado como anticristo. Bem, uma vez que condenaram a reforma, precisavam agora encontrar uma contrafação para essa questão do anticristo. Sim. E então vieram os jesuítas com duas doutrinas, o preterismo e o futurismo. E é importante para os que nos assistem, que são de outras denominações cristãs, que percebam que a guarda do domingo originou da Igreja Romana. Desde os tempos pagãos. Desde tempos pagãos. E houveram leis criadas, especialmente a partir do quarto século, que perseguiam qualquer pessoa que guardasse o verdadeiro sábado. Correto. E assim continuou por séculos. E agora chegamos a, como você disse, 1000 anos depois. Isso mesmo. Então, a este ponto de agora, a lembrança do verdadeiro sábado foi substituída pela tradição. E Jesus não começa o quarto mandamento dizendo: lembra-te do sábado? Talvez soubesse que seria esquecido, não? Vejamos essas duas questões, preterismo e futurismo. Eu acho fascinante que os jesuítas consigam colocar duas doutrinas opostas no mundo, oriundas da mesma organização. E o fato de que o mundo cristão engoliu as duas Ambas elas. é incrível, pois são completamente opostas uma à outra. E é interessante que dentro de uma denominação, as duas doutrinas são propagadas, o que é impossível. Portanto, o que é o preterismo e de onde ele veio? Alcazar foi o jesuíta espanhol
que propôs o preterismo. Através da interpretação preterista, todas as profecias relacionadas ao anticristo foram jogadas para trás, na tentativa de encaixar o seu cumprimento antes do colapso do império. Isto eximiria o Papa e o deixaria livre deste título. Portanto, o preterismo alega que o anticristo foi um indivíduo, ainda que a Bíblia diga muitos anticristos. Sim. Mas, enfim, que foi uma pessoa específica chamada Antíoco Epifânio IV, um rei grego. Naturalmente, o problema com essa teoria é que o poder do chifre pequeno veio do quarto reino de Daniel, isto é, Roma. Dessa forma, não pode ser um rei grego. E eu acho impressionante que as pessoas acreditem nisso. Certa vez conversei com um pastor de uma denominação protestante. Ele veio à minha casa acompanhado de um jovem, na tentativa de me convencer de que o Papa não era o anticristo, ele era um preterista. E o jovem estava lá, sentado, enquanto o pastor tentava me convencer a todo custo que Antíoco Epifânio era o anticristo. E então eu peguei a Bíblia, fomos a Daniel capítulo 7, mostrei a ele os reinos, e a Bíblia deixa muito claro que após o Império Grego vem o Império Romano, e que deste poder veio então o remanescente dele, ou seja, o poder do chifre pequeno. E eu mostrei tudo isto na Bíblia. E eu disse, veja, não pode ser um rei grego, ele veio da era romana. E esse pastor ficou tão frustrado que ele tapou os ouvidos daquele jovem e saiu da minha casa. Ele não queria que o jovem ouvisse. Portanto, vale a pena estudarmos este assunto. Então, por favor, todo mundo, abram seus ouvidos e ouçam isso. Sim. Alcazar, um jesuíta espanhol, seguindo o conselho de Victorinos, parece ter sido o primeiro, em 1614 d.C., a sugerir que as profecias apocalípticas não se estenderam além da derrubada do paganismo por Constantino. É comum que se diga que o jesuíta espanhol Alcazar foi o fundador da escola preterista. Mais uma vez, isto é história. Aqui temos os escritos de Alcazar. Podemos ver aqui na direita o emblema dos jesuítas, e era assim que ele ensinava o assunto. E é interessante que muitas das igrejas protestantes engoliram essa história direitinho, especialmente as conservadoras. Muitos dos calvinistas, por exemplo, aceitaram o preterismo, ensinando-o em seus seminários. Aconteceu o mesmo com os luteranos. Eles também passaram a aceitar o preterismo como explicação alternativa. E uma vez que o título de anticristo não se relaciona mais ao Papa, abrimos caminho para o ecumenismo. Já o futurismo é o oposto. Ao invés de procurar o seu cumprimento no passado, de forma que não possa ser aplicado ao papado, procuramos por um cumprimento no futuro. Mas aí a igreja cristã precisa desaparecer, pois o Papa é associado ao cristianismo. Sim, não é? correto. Então, um outro jesuíta chamado Ribera pegou essas mesmas profecias e as lançou para o futuro. Ele fez isso deslocando a última semana de Daniel, sem justificação nenhuma para isso, jogando-a no futuro. Ele declarou que o anticristo apareceria depois da vinda de Cristo. Ribera publicou um comentário em 1585 que continha essas ideias. Mas se Jesus vem estabelecer o seu reino, como o anticristo pode estabelecer o seu reino depois da vinda de Jesus? Não faz sentido. Portanto, precisavam achar uma razão, e a razão é que Jesus abandonaria essa ideia, deixando o restante aqui na Terra por 1000 anos, não é? Sim, exatamente. E é aí que entra o arrebatamento secreto. O arrebatamento secreto. Toda essa ideia aí precisava ser expandida, de forma que a igreja seria arrebatada, de forma que apenas os judeus ficariam e o anticristo reinaria. Portanto, vamos dar uma olhada. Os protestantes hoje estão divididos entre os modernistas e os fundamentalistas.
Os modernistas dão pouca ou nenhum estudo às profecias, enquanto que os fundamentalistas são, em sua maioria, futuristas. Dessa forma, os protestantes conservadores são preteristas. Toda essa confusão causada por duas doutrinas jesuítas. Você lança duas doutrinas totalmente opostas sobre o mundo, e para eles não importa qual você escolha, pois em nenhuma delas o Papa é o anticristo. Sim. Francisco Ribera foi um doutor jesuíta em teologia, nascido na Espanha, que começou a escrever o seu longo comentário em 1585. Perceba que as duas teorias foram escritas praticamente ao mesmo tempo. Há pouca diferença. E ele a publicou em 1590. Aqui temos uma citação do livro Romanismo e Reforma, da Igreja da Inglaterra, ainda em 1800. Existir o uso feito das profecias por parte dos reformadores não é um assunto leve ou sem importância. O sistema de interpretação profético, conhecido como futurismo, consegue resistir a esse uso. Ele condena a interpretação dos reformadores. Esta é a Igreja da Inglaterra falando. Em 1800. Ela condena as visões de todos esses homens, de todos os mártires e de todos os que confessaram a Jesus Cristo por longos séculos. Ela condena os albigenses, os valdenses, os seguidores de Wycliffe, de Hus, os Lollards, os luteranos e os calvinistas. Ela os condena a todos e justamente em um ponto em que todos eles concordam. A interpretação das Escrituras que eles defenderam com suas confissões solenes e selaram com seu sangue. O futurismo acaba com o protestantismo. Correto. E é incrível que os protestantes se chamem de futuristas. Eles protestam contra o quê, então? Não há nada mais a protestar, eles não são mais protestantes. Sim, e na verdade eles estão negando esse sistema do anticristo pelo qual os protestantes se posicionaram. E eles não acreditam mais nisso. Houve um bispo muito eloquente. Claro, um jesuíta também. Os jesuítas sempre foram os inimigos mortais do protestantismo. E a única razão pela qual o preterismo e o futurismo existem é por causa da sua habilidade tremenda de venderem uma mentira. Correto. Cardeal Robert Bellarmine. Ele tornou-se até mesmo um santo por causa de suas ações. E ele é o cara que foi mencionado pelo Dr. Taylor no primeiro vídeo que nós mostramos. Ele é um dos apologetas jesuítas mais conhecidos, tendo publicado seus trabalhos entre 1581 e 1593. Você percebe que todas essas mentiras saíram ao mesmo tempo? Temos aqui o longo título de seu livro, palestras polêmicas concernentes aos pontos de disputa entre a fé cristã e os hereges de seu tempo. Os hereges são os protestantes, é claro. Ele negava o princípio de dia-ano. Ele defendia que o reino do anticristo seria um período no futuro de 3 anos e meio. Ele, portanto, acabou com o princípio dia-ano. E o mundo protestante engoliu tudo o que ele falou. Ainda assim, pensam que são protestantes. E além de tudo isso, ainda desenvolveram o dispensacionalismo, porque agora precisamos de uma justificativa. Pois lembre-se, Jesus virá, sua igreja será arrebatada, e os judeus finalmente reinarão. Ora, como isso funciona? Bem, precisamos de muita acrobacia para criar essa doutrina. Um subproduto do futurismo é o dispensacionalismo. É uma tentativa de dividir a história em 7 dispensações, como costumava ensinar Scofield. Se você tem uma Bíblia Scofield, esta teologia está toda explicada lá nos comentários. Os defensores desse sistema dizem que a dispensação do reino segue a dispensação da graça, que diz que os judeus pregarão o evangelho do reino para todo mundo após a igreja ter sido arrebatada. Durante esse período, o anticristo aparecerá. E depois de fazer uma aliança com os judeus, ele os trairá e passará a persegui-los, mas finalmente será destruído pelo aparecimento de Cristo ao final dos 7 anos.
Eles então modificaram tudo e criaram uma dispensação. Sim, porque aí eles podem justificar por que tem um arrebatamento secreto e tem ainda um reino na Terra. Temos, portanto, o período cristão, que é o período de graça, e então o período do reino. Enquanto os judeus reinarão, e Jesus volta e reina lá em Jerusalém. Mas a igreja já terá sido arrebatada. Eles ficam no céu. Isso é uma grande confusão. Analisemos essa teologia cuidadosamente. Os proponentes desta teologia foram Lewis Perry Chafer. Ele é fundador do Seminário Teológico de Dallas e define o dispensacionalismo nas seguintes palavras. O dispensacionalismo acredita que, através das eras, Deus está buscando dois propósitos distintos. Um é relacionado com a terra, com pessoas terrenas e objetivos terrenos, que envolve o judaísmo, enquanto o outro é relacionado ao céu, com objetivos celestiais, que é o cristianismo. Daniel Peyton Fuller descreve de uma maneira um pouco diferente. Ele era o preceptor do Seminário Teológico Fuller e define o dispensacionalismo assim. A premissa básica do dispensacionalismo são os dois propósitos de Deus expressados na formação de dois povos, que mantêm sua distinção através de toda a eternidade. Deus, portanto, parece ter dois objetivos. Um deles, aparentemente, falhou, então foi adiado. Eventualmente, ele será bem-sucedido, enquanto que o outro é o cristianismo. Dietrich Bonhoeffer, se você se lembra bem dele, diz que todo homem é um indivíduo. Nós já lemos muitas vezes isso, não precisamos ler de novo. Temos uma escolha individual, mas não no caso deles. Sim. Ou você pertence a eles ou àqueles. E como funcionaria se você fosse um judeu cristão? Neste caso, você é um homem bastante confuso. Mas, enfim, o Messias que você espera como judeu cristão não é o mesmo Messias do cristianismo. Uma vez que, no pensamento judaico, o Messias é um libertador nacional e não um libertador do pecado. Ray Dunning, escrevendo no Dicionário de Teologia Beacon, diz assim: as ideias mais populares do dispensacionalismo se relacionam com seus ensinos escatológicos, ou seja, o que acontece no fim dos tempos. O reino do céu deles se refere à terra, a um governo nacionalista. Você percebe para onde estão indo? Que Jesus ofereceu para os judeus, mas que estes rejeitaram. Desta forma, o plano divino para Israel precisou ser adiado para mais tarde. E, como uma espécie de arranjo interino, a igreja foi conduzida. Uma outra implicação disto é o ensino dispensacionalista de um arrebatamento secreto da igreja, a fim de removê-la deste planeta, para que Deus possa continuar com o seu plano original de estabelecer o reino dos judeus aqui na Terra. Que bagunça! Jesus sempre falou do reino de Deus. Ele nunca falou de um reino judaico aqui na Terra. Não, e é por isso que Jesus... Eles esperaram a mesma coisa quando Jesus veio a primeira vez. Isso mesmo. Parece que entenderam errado duas vezes, não? Temos aqui o pastor Kevin Gore dizendo o seguinte: por que eu discordo com os 5 pilares do dispensacionalismo? Veja que mesmo entre eles não há concordância. Este pastor não concorda com o dispensacionalismo e ele tem boas razões para isso. Ele escreve: as ideias mais populares do dispensacionalismo se relacionam com os ensinos escatológicos. Baseando-se na visão calvinista que vê a aliança como incondicional, o dispensacionalismo está profundamente interessado na nação de Israel e em sua relação com a terra da Palestina, a qual os dispensacionalistas insistem será possuída no final dos tempos para o estabelecimento de um reino judeu terreno, para assim cumprir a promessa de Deus feita a Davi. Isto seria durante o milênio. Temos alguns arrebatamentos acontecendo em Israel nas notícias. Não podemos esquecer que o Estado judeu, da maneira como temos hoje, é uma entidade artificial. Ela foi criada depois da guerra.
sendo que o dinheiro que a financiou veio das sociedades secretas do mundo. Esta é a pura verdade. Então, se pudermos colocar nessas palavras, defender esse futurismo e dispensacionalismo, literalmente colocou a nação judaica naquele lugar. Correto? Para poder manter isso vivo. Isso mesmo. Mas ainda assim, eles rejeitam Jesus Cristo como o Messias que já veio. Eles esperam pelo Messias que ainda virá. Acontece que este Messias libertará o país de Israel e não libertará a pessoa, o indivíduo, deste mal chamado pecado. O dispensacionalismo tem 5 pilares. Em primeiro lugar, ele alega fazer uma interpretação consistente e literal das Escrituras. Mas há um problema aí. Pois quando Israel finalmente reinar, ela será servida por todas as antigas nações inimigas delas. Acontece que elas não existem mais. Então, para ser literal, você fará o quê? Vai ressuscitar todas elas também para servirem Israel? O segundo é a crença de que Deus tem um plano duplo para a humanidade. O primeiro se relaciona especificamente à nação de Israel, e a outra especificamente à igreja cristã. Acontece que um grupo acredita em Cristo e o outro não acredita. Há também a crença de que a igreja não é Israel espiritual. Quando a Bíblia fala a respeito do povo de Deus ser o Israel de Deus, isso é Israel espiritual, mas eles não aceitam isso. Aceitam somente o literal, não o espiritual. Eles creem que Deus arrebatará secretamente a sua igreja desta terra antes que Deus possa continuar o seu plano original de estabelecer o reino judaico. Parece que Deus falhou. Não. Ele teve que adiar o plano e precisou pôr algo no lugar enquanto isso. E finalmente a crença em um futuro reino de Cristo na terra que durará 1000 anos, antes que o novo céu e a nova terra sejam estabelecidos. Portanto, eles precisam reconstruir o templo para que alguém venha e governe lá dentro por 7 anos. E por 3 anos e meio, ele irá oprimir o povo de Deus. É isso que eles creem. Bem, se eles conseguiram colocar lá uma nação inteira, eles também poderiam construir um novo templo. Com certeza. Como uma distração. Vamos ver o que eles conseguem. Neste caso, toda a atenção se volta para Jerusalém e não mais para Roma. Exatamente. Tudo isso está sendo feito para tirar a etiqueta de anticristo do papado. E além disso, o inimigo está ali. Em termos das muitas nações na região que não são da fé judaica e nem da fé cristã. A atenção deles não é direcionada a Roma, mas a essa outra entidade. É uma maneira muito inteligente de manter metade da humanidade de um lado e a outra metade na ilusão de que o Papa não é o anticristo. O dispensacionalismo insiste que as promessas terrenas que foram feitas a Abraão foram feitas exclusivamente para ele e sua semente física. A Escritura, no entanto, diz o contrário. Em Romanos 2, versos 28 e 29, diz que quem é judeu só de aparência não é judeu. Isso derruba a teologia deles. Romanos 9, 6 diz que nem todos os que são de Israel são de Israel. Isso também nega a teologia. Gálatas 3:29 diz que aqueles que são de Cristo são a semente de Abraão. Isso faz da igreja cristã Israel espiritual. Exatamente. Gálatas 3:14 diz que as bênçãos de Abraão virão aos gentios em Cristo Jesus, ou seja, Israel espiritual. E Gálatas 3:28 diz que vocês todos são um em Cristo Jesus. Não há dispensação. A salvação é a mesma desde o início. Deus não muda. Nada mudou.
Ele conclui, então, que a nova aliança não se refere à nação física de Israel, mas refere-se a toda a família de Deus, o verdadeiro Israel da fé. Isto sim é bíblico. É assim que a Bíblia ensina. Vamos revisar mais uma vez o Conselho de Trento. Ele estabeleceu que a doutrina da Igreja Católica Romana é infalível, não pode ser alterada. Mas será que o Segundo Concílio do Vaticano teria alterado a posição católica estabelecida no Concílio de Trento? A resposta é não. Nós provaremos isso em um outro episódio. Nada foi alterado. Houve apenas uma aparente mudança. Muito inteligente. Muito espertos. Que nem nós Eles já fizeram vimos isso a história toda? há milênios. Eles não são burros. Não são estúpidos, eles sabem trabalhar direitinho. Vamos analisar o remanescente de Israel. Após a nação ter rejeitado o Messias, os judeus ainda poderiam ser salvos como indivíduos. Apesar de que, dali para frente, o agente apontado pelo céu para abençoar e evangelizar o planeta seria a igreja cristã. Foi o que Paulo anunciou, assim como Pedro. Os versos estão aí. Segundo os apóstolos, a igreja cristã se originou e, portanto, continua como o remanescente de Israel. Até mesmo o livro de Apocalipse ainda fala sobre os judeus. Sim. Lá não fala de cristãos. Este título só surgiu em Antioquia. Quando o Apocalipse fala a respeito daqueles que dizem serem judeus, mas que na verdade não são, está falando disso. Significa o povo de Deus. Está se referindo aos cristãos. Romanos 11, verso 1 a 5 diz: Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Claro como o sol. Correto. Uma continuação. Portanto, os judeus que aceitaram Jesus Cristo, qualquer judeu que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, de todos os períodos da história até o final do tempo da graça, são parte do Israel de Deus, se tratando de judeus literais ou não. Mas afinal, quem era o remanescente? Originalmente consistia dos judeus crentes, ou seja, os primeiros cristãos. Jesus, o Messias, não era judeu, ele é judeu. Em sua única conversa teológica com um gentio, a mulher no poço de Samaria, ele disse até mesmo: salvação é dos judeus. Afinal, eles tinham o plano da salvação em tipo. Já os cristãos, em antítipo. O tipo encontrou o antítipo. Não foi uma substituição, e sim uma continuação. Não, na verdade, os dispensacionalistas chamam a nossa teologia de teologia substitutiva. Eles a condenam. Acontece que não pode haver um evangelho diferente, pois, de acordo com o Apocalipse, que evangelho precisamos pregar? O evangelho O eterno. evangelho eterno, ele não muda. Cada um dos apóstolos era judeu. O Novo Testamento é um livro judeu escrito por hebreus, com a possível exceção de Lucas. O cristianismo começou na Palestina com o remanescente de Israel, e não como uma instituição gentílica. A mãe do cristianismo não foi Roma, mas Jerusalém. Não a Igreja Católica, mas a Igreja do Leste. Eu espero que tenha ficado bastante claro. Espero que sim. Pois é, A história torna claro onde estamos na linha do tempo. correto? É por isso que a história é tão importante. Ela nos ajuda a ver a progressão da apostasia se infiltrando na igreja. Sim. Podemos ver também que havia um conflito entre a igreja do leste e a igreja do oeste. Vemos que havia um conflito entre elas também.
Eventualmente, sabemos que Roma foi a vencedora, que acabou tomando conta de tudo. É. A sua liturgia, a maneira como faziam as coisas, começaram a se infiltrar. Mas as Bíblias ainda eram diferentes. A Igreja do Leste usava o Textus Receptus, enquanto que a Igreja do Oeste passou a usar a Bíblia Latina e a Vulgata e as outras traduções que vieram a partir dela. E chegou uma hora em que houve uma separação entre a Igreja Ortodoxa e a Católica. Apesar da teologia de ambas ainda ser parecida e a Ortodoxa ter adotado muitas das coisas católicas. Mas o interessante é que esse racha ocorreu por causa de uma disputa entre ambas pela supremacia. Se o líder era o bispo de Roma ou o bispo de Constantinopla. E então se separaram. E muitas de suas diferenças não foram resolvidas até hoje. Hoje em dia estão querendo pôr um fim a este racha. E eu acho que vale a pena dar uma estudada nessa questão antes de concluirmos. É interessante sabermos os pormenores desta questão também. Muito bem. Unidade entre a Igreja Católica do Oeste e a Ortodoxa do Leste. No recente passado, esta concepção, mencionada pelo presidente francês de Gaulle, que defendia que a verdadeira Europa ia do Calais até a região de Ural, também era adotada pelo Papa João Paulo II. A joia do projeto internacional do Papa é uma visão utópica de uma Europa unificada e recristianizada, que ia desde o Atlântico até as montanhas Urais, na qual, é claro, o Papa reinaria supremo. Correto. A primeira fase seria o fim das divisões entre a Europa Oriental da Ocidental. A fase 2 seria a reconciliação entre as igrejas católicas e ortodoxas do leste soviético. Pois, oficialmente, o leste estava debaixo do bispo de Constantinopla, que hoje é Istambul, que eventualmente mudou-se para a Igreja Ortodoxa Grega, que era onde esse poder residia, mas eventualmente, quando aconteceram certas discussões, surgiram até os patriarcas russos. Eles têm um entendimento um pouquinho diferente, mas eles meio que concordam em relação aos esforços atuais. E essa unidade já tem sido organizada na esfera política. E também foi resolvida na esfera religiosa, só que atrás das cortinas. Porém, leva um certo tempo até que seja filtrado por todo o sistema. Vejamos o que diz essa notícia. Papa Francisco diz ao líder ortodoxo: "Eu estou confiante que atingiremos a unidade completa." Eles estão trabalhando nisso. A todo vapor. O Papa Francisco disse ao patriarca ecumênico de Constantinopla nesta segunda que ele está confiante que os católicos e os cristãos ortodoxos atingirão comunhão total. Graças a Deus, as relações entre a Igreja Católica e os patriarcas ecumênicos cresceu muito no último século, e nós continuaremos a lutar pelo nosso objetivo de restaurar completamente a nossa comunhão, expressada através da participação no mesmo altar da Eucaristia, e escreveu ele. Eles estão sempre trazendo à tona este sacrifício que faz deles sacerdotes. O Papa envia uma mensagem a cada ano, em 30 de novembro, ao patriarca ecumênico, que é considerado o sucessor de Santo André, o apóstolo, o primeiro entre os iguais da Igreja Ortodoxa do Leste. O cardeal Kurt Koch, presidente do Conselho Pontífice para a Promoção da Unidade Cristã, liderou a delegação. Após a liturgia divina, Koch leu a mensagem do Papa e presenteou o patriarca ecumênico com uma cópia assinada. Existe essa tentativa de unificação. Isto aqui aconteceu poucos meses depois, Martin. Um cardeal do Vaticano apoia uma data comum da Páscoa entre católicos e ortodoxos, o que nos leva de volta à história. De novo, porque muitas pessoas não vão entender, então por isso que temos que trazer um pouco de luz a eles. Somente para nos alinhar à história. Portanto, esta Páscoa, que era um festival anual, tornou-se um festival semanal. Foi assim que o domingo infiltrou-se na igreja.
Porém, a Igreja do Leste celebrava Páscoa em uma outra data. Portanto, para que haja unidade total, tudo deve passar pelo crivo daquele que muda os tempos, Exatamente. que é o Bispo de Roma. Correto. É fascinante que estejam trabalhando para uma data comum das Páscoas. O representante do Patriarcado de Constantinopla para o Conselho Mundial das Igrejas disse que uma data comum para as Páscoas poderia ser assinalada como um encorajamento para o movimento ecumênico. Essa história está levando quase 2.000 anos. Não é incrível? Sim. Está tudo movendo para um ponto. O bispo ortodoxo Job Getcha sugeriu que o ano de 2025, ano em que será o aniversário de 1.700 anos do primeiro Conselho Ecumênico de Niceia, poderia ser uma boa data para introduzir esta reforma no calendário. É incrível como esta data vive aparecendo, pois é o ano em que Alice Bailey disse que a externalização da hierarquia ocorreria, ou seja, o ano em que os demônios se manifestarão. Interessante que eles, de novo, procurando mudar o calendário. Isso! É ele que muda os tempos e a lei. Sim. O primeiro Conselho de Niceia aconteceu em 325 e decidiu que a Páscoa seria celebrada no primeiro domingo depois da lua cheia, seguido da primavera, tornando a data mais possível para a Páscoa 22 de março e a menos provável para 25 de abril. Hoje, as igrejas ortodoxas utilizam o calendário juliano para calcular a data da Páscoa, ao invés do calendário gregoriano, que foi introduzido em 1582. E é utilizado pela maioria do mundo hoje. E sabemos que os jesuítas promoveram a utilização do calendário gregoriano. Uma vez que o ano no calendário juliano é um pouco mais longo, ele está atualmente 13 dias atrás do calendário gregoriano. E antes que nós recebamos outra pergunta sobre isso, nada desse calendário juliano ou gregoriano mudou o ciclo da semana. Então, o sabá ainda é no sábado. Exatamente. Era o 7º dia da semana. Isso. Não tomemos o calendário. Ele alterou o número dos dias, mas não alterou o ciclo semanal. Agora, vamos analisar uma afirmação muito interessante, apenas para acrescentar um pouco mais de informação. Ao irmos para a Wikipedia, encontraremos o termo quartodecimanismo. Essa definição é encontrada em várias fontes diferentes, mas é apenas para mostrar aos nossos inscritos que podemos usar qualquer fonte aberta, que até mesmo esse tipo de fonte contém as informações a respeito do que falamos. E vocês vão ver o quão importante isso é. Temos um termo estranho aqui, quartodecimanismo. Mas o que seria isso? A controvérsia do quarto décimo surgiu porque os cristãos das igrejas de Jerusalém e da Ásia Menor observavam a Páscoa no 14º dia do primeiro mês, o mês de Nissan. Nissan é o primeiro mês do calendário judaico. Começa na primavera. Não importando o dia da semana em que ocorria, pois ele era determinado pelo ciclo lunar. Sim. Portanto, ele estava vinculado ao mês. Não tem nada a ver com o ciclo da semana. Tem a ver com o mês. Enquanto que as igrejas em Roma mudaram a prática para celebrar a Páscoa sempre no domingo, seguido da primeira lua, seguida do equinócio vernal, chamando-o de o dia da ressurreição do Salvador. A diferença foi transformada em uma controvérsia eclesiástica quando a prática foi condenada pelo Sínodo dos Bispos. Vamos direto ao ponto, Martin. Os judeus, sob a orientação dos fariseus, e lembre-se que Paulo disse, em sua teologia, no que concerne a essas coisas, ele fica ao lado dos fariseus. Ele era contra os saduceus. Muito bem, os fariseus calcularam o 14º dia. É por isso que o termo é quartodecimanismo. Aqueles que guardam o 14º dia.
Este dia era determinado pelo aparecimento da lua nova, o que poderia ocorrer em qualquer dia da semana. Portanto, a cada ano poderia acontecer em um dia diferente. Acontece que Roma decidiu que não precisa acontecer no domingo, o primeiro dia da semana. E é interessante que os judeus saduceus também eram inclinados a celebrarem no primeiro dia da semana. Como sempre, discordavam dos fariseus. E aí surgiu esta discussão. Isso é apenas para mostrar o quão importante este domingo anual era para eles. Sim. Pois o domingo anual da Páscoa funcionou como a porta que abriu a possibilidade do domingo semanal. A respeito das disputas sobre a data em que a ceia do Senhor deveria ser celebrada, disputas conhecidas como controvérsias pascuais, o 40º é a primeira já registrada. Eles discutiam isso. Na metade do segundo século, essa prática na Ásia Menor era para concluir o jejum pré-pascual, e a ceia deveria acontecer no 14º dia de Nissan. Esta era a igreja do leste, era onde a verdadeira igreja estava. Os cristãos. Foi em Antioquia que começaram a chamá-los de cristãos. Quando a cevada estava madura, depois da lua nova, próximo ao mês de Nissan do calendário lunar judeu, não importando o dia da semana em que ocorresse, a data em que o sacrifício pascual era oferecido, quando o segundo templo ainda estava de pé, o dia em que as pessoas punham de lado o fermento, aqueles que observavam essa prática eram chamados de os quartodécimos. Isto porque praticavam a sua celebração no 14º dia do mês de Nissan. Quando eles mudaram o calendário para que combinasse com o calendário pagão, com o banquete de Ísis, ou o banquete de Ishtar, que tornou-se Easter, Páscoa em inglês depois, mas quem muda os tempos e a lei é Roma. Ninguém mais. Não haverá um futuro anticristo. Esta questão era importante. Desde então, passaram a celebrar a crucificação sempre na sexta e a ressurreição sempre no domingo. Mas os primeiros cristãos não faziam assim. E como nós vimos, por isso que quando a guarda semanal do domingo começou, eles chamaram de mini-Páscoa. Isso. Um exemplo primitivo foi a exigência do Papa Vítor I, de 189 a 99, depois de Cristo, que todos deveriam celebrar a Páscoa no domingo. Está vendo a história? Está aí, confirmado, em uma fonte moderna e aberta. Mais tarde, ele excomungou os cristãos na província da Ásia Romana que continuavam a observar a Páscoa no dia 14 de Nissan, uma vez que esse dia neutralizaria o domingo da Páscoa, a data da Páscoa dos judeus. A invenção papal da Páscoa dominical foi tingida com o paganismo. Mesmo assim, no Concílio de Nicéia, o imperador Constantino deu apoio a ela e a impôs em todo o território. Ele, portanto, eliminou o dia original bíblico, ou seja, os tempos, e introduziu o seu próprio tempo. Não um futuro anticristo, mas o próprio Papa. Sim. Agora, poderia acontecer que o dia original bíblico, que variava os dias da semana ao longo do tempo, pudesse ocasionalmente bater com o domingo proposto pela Igreja Romana. Mas Roma queria distanciar-se da maneira bíblica. Ela queria impor a sua maneira, ou seja, no domingo. E um domingo determinado por ela, e não a Bíblia. Correto. É muita arrogância. Agora, isso é 100% direta oposição a Deus. Exato. Agora, em 2001, aconteceu das datas coincidirem. O Papa que estava na ativa era o Papa João Paulo II. E o que ele fez? Assim como em ocasiões anteriores, ele mudou a celebração da Páscoa em uma semana. E todo o Ocidente obedeceu ele. Ninguém se perguntou como se pode mudar a Páscoa em uma semana. Isso não é mudar os tempos? Sim, está mudando Ele muda os tempos. tempos ao seu bel prazer.
Então, em 2001, aconteceu de a lua cheia cair no domingo, no dia 8 de abril, o que coincidiu com a Páscoa judaica. A Páscoa foi, portanto, adiada uma semana e celebrada no domingo 15 de abril. Portanto, o catolicismo e sua teologia desdenhou a oliveira de Israel. Roma se separou dela de propósito, e Deus acatou a sua decisão. Faça o que quiser. Eu darei permissão a vocês para mudarem o tempo. As pessoas, no entanto, precisarão escolher. Você sabe quanto sangue escorreu por causa deste assunto? Voltemos à Wikipedia. A prática do 14º dia era seguida por Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João. Policarpo foi instruído diretamente pelo apóstolo João, e ele celebrava no 14º dia. Ele era bispo de Esmirna, uma das 7 igrejas da Ásia. Melito de Sardes também observava o 14º dia. Irineu, sobre quem já falamos aqui, disse que Policarpo visitou Roma quando Anicetus era bispo. E entre os tópicos de discussão estava a divergência sobre este assunto, uma vez que Roma sempre celebrava Páscoa em um domingo. A história está nos levando direto para a fonte. Havia uma discussão. Um grupo seguia a recomendação bíblica, e o outro grupo da maneira romana. E de acordo com Eusébio, bem, sabemos que Eusébio era um gnóstico, seguidor de Orígenes, contemporâneo de Constantino. E foi provavelmente ele quem escreveu grande parte daquela versão da Bíblia que se encaixava com os valores ecumênicos, que unia os pagãos aos cristãos. Talvez um daqueles manuscritos que foram encontrados, os manuscritos sinóticos, tenham sido versões modificadas por esse sujeito, Eusébio. Na última década do 2º século, alguns sínodos foram realizados para se dar um fim a essa controvérsia. Estes sínodos concluíram que a Páscoa deveria ser celebrada somente no domingo, ou seja, Roma decidiu. Sínodos e conferências de bispos foram realizadas, e elaborou-se um decreto de Roma na forma de cartas endereçadas aos cristãos de toda parte, ordenando que em nenhum outro dia, além do dia do Senhor, o mistério da ressurreição do Senhor deveria ser celebrado, e somente naquele dia deveria-se observar o fim do jejum pascual. Este debate é muito antigo. Somente agora eles irão encerrá-lo. Os sínodos ocorreram em vários lugares. O conselho em Roma, presidido pelo bispo Victor, aconteceu em 193 d.C. e enviou uma carta sobre o assunto a Polícrates de Éfeso e às igrejas da província romana na Ásia. E, dentro daquele mesmo ano, Polícrates presidiu um conselho em Éfeso, no qual compareceram vários bispos de toda a província, que rejeitaram a autoridade de Vítor e mantiveram a tradição pascual na província. A Igreja do Leste então disse, não vamos obedecer a Roma, vamos obedecer à Bíblia. E o que ele fez? Excomungou a todos. Parece que é o melhor caminho, não? Você não poderá comprar, não poderá vender, eu simplesmente me livrarei de você. Exatamente. Polícrates declarou enfaticamente que estava seguindo a tradição que passaram a ele. Nós observamos o dia exato, sem adicionar, sem subtrair, pois na Ásia grandes luzes já adormeceram, que haverão de ressurgir no dia da vinda do Senhor. Interessante, não? Qual era a crença deles quanto à ressurreição? Que na volta de Jesus, os mortos vão ressuscitar. Isso mesmo. Todos estes observam o 14º dia da Páscoa de acordo com o Evangelho, não se desviando em nenhum aspecto, mas seguindo a regra da fé. E eu também, Polícrates, o último de vocês, procedo de acordo com a tradição dos meus parentes, alguns dos quais segui de perto. 7 dos meus parentes foram bispos, e eu sou o 8º. E os meus parentes sempre observaram um dia em que o povo se livrava do fermento. Isto deixa muito claro. Este debate tem ocorrido por 2000 anos.
Mas a pergunta de ouro é: será que a história vai se repetir? Vamos prosseguir com a mesma fonte que temos consultado até agora. A não conformidade sempre foi o distintivo da perseguição. Uma vez que os opressores frequentemente pertencem a uma religião ou ideologia apoiada pelo governo. As dificuldades que os cristãos experimentaram normalmente não eram originadas pelo imperador, mas por seus vizinhos que causavam o problema. Eu não resisto parar toda hora para comentar. Será que temos experimentado a mesma coisa hoje? Sim. E onde estará o problema de ser entregue às autoridades? Sim, seus vizinhos o entregarão. Conte-nos sobre essas coisas, dizem eles. Segundo eles, os seguidores de Cristo eram ateus, uma vez que não adoravam os deuses romanos ou veneravam imagens. De acordo com Robin Fox, no seu livro Pagãos e Cristãos, os pagãos acreditavam que isso era muito ruim, uma vez que seus deuses eram extremamente ciumentos de seus direitos. Se qualquer pessoa os desonrasse, eles poderiam ficar irados e punir a toda a comunidade com fome, pragas e seca. Criou-se até mesmo um jargão, não há chuva por causa dos cristãos. Martin, será que a culpa pelas catástrofes da mudança climática poderiam cair sobre aqueles que se recusam a conformar-se com o sistema? Em 161, Marco Aurélio assumiu. As visões de vida deste imperador foram singularmente iluminadas. Por exemplo, ele era adepto da ideia de que a lei deveria ser a mesma para todos. Uma política que garantia os direitos de expressão e de liberdade, e também a ideia de um governo que respeitasse, acima de tudo, a liberdade para os governados. É interessante, Martin, que hoje eles dizem a mesma coisa, contanto que seja de acordo com o bem comum. Parece que aqui foram antecipados alguns dos princípios que, 1.600 anos mais tarde, se tornariam o adorno da Constituição americana, tão admirada por todo o mundo. Era esperado que este imperador fosse mais tolerante do que o resto dos romanos, mas ele não foi. Parece que o sangue dos cristãos fluiu mais profundamente durante o governo de Marco Aurélio, o filósofo, do que nunca antes. Eu acho que acontecerá de novo. Sim. Eu acho que é importante perceber que, embora este líder possa parecer manso e liberal, não o subestime. Exato. O fato de que ele, mais do que os antigos romanos, tenha sido um perseguidor ainda mais implacável, causou perplexidade em seus admiradores. Devemos simplesmente aceitar que, apesar de muitas das ideias, até mesmo a vida de Marco Aurélio lembrou aquelas dos cristãos, ele os considerou inimigos ameaçadores da estabilidade de Roma. Podemos apenas ponderar no fato trágico de que os perseguidores, que estão fadados à perdição, são frequentemente respeitados e aparentemente pessoas virtuosas. O engano é tão profundo que hoje temos um sistema em que os líderes morais do mundo estão abraçando todas as ideologias pagãs e incorporando-as às leis das nações. Estão dizendo ao mundo para se adequarem para o bem do bem comum. Que Deus possa nos dar sabedoria, pois se compreendermos isso daí, esta questão, nós, assim como os primeiros cristãos, diremos: assim diz o Senhor. E a questão será o sábado semanal. Eles deram um jeito nas outras questões, mas o ciclo semanal não mudou. Portanto, o sábado semanal será o ponto de divergência. Que Deus nos ajude. Querido Pai, acabamos de percorrer os corredores da história. Este é um assunto muito, muito antigo. O poder do anticristo, que tenta mudar os tempos e a lei,
está agora mesmo reunindo pessoas de todo o planeta. Que possa haver, Senhor, um povo nesta